Dando continuidade às nossas análises, então, com as informações que nós obtivemos até aqui, a gente consegue realizar a tão esperada alocação das viagens. Dentro do nosso exemplo prático, nós tínhamos chegado, na divisão espacial, as viagens com origem na zona e destino na zona, do nosso exemplo prático, que era a zona 1. E aí, então, a partir disso, nós obtivemos, a gente consegue fazer a análise de qual direção, em qual sentido estão cada uma das zonas, aquelas que estão a leste, a sul, a oeste, a norte, e isso nos permite fazer a distribuição espacial em porcentagem para cada uma dessas regiões. E aí, quando nós temos também, claro, as viagens internas, que ficam muito difíceis da gente localizar no espaço, então que nós fizemos aquela relação de dividir por 4, as viagens internas, considerando que cada uma delas vai equivalentemente para cada uma das zonas, para cada uma das direções, norte, sul, leste, oeste, obtendo então essa divisão interna. Nesse nosso exemplo, volto a destacar também, as porcentagens são iguais, que eu quis simplificar, durante visto que é um curso de análises básicas, noções básicas, e que o nosso objetivo é entender a teoria por trás, mas normalmente não é isso que vai acontecer. Eles tendem a ser próximos, mas é difícil que sejam iguais. Mas o que é a alocação de viagem? O que nós esperamos nessa fase? A alocação de viagens, ela deve detectar, para cada ponto de contagem que nós selecionamos, os movimentos afetados por aquela geração, atração de viagens do empreendimento. E assim é possível que nós façamos a atribuição da quantidade de veículos equivalentes, quando for o caso, ou veículo separado, por cada motivo de viagem, para cada modo de transporte. Porém, nós conseguimos fazer, então, atribuir quantos veículos vão ser somados a cada movimento dentro daquela interseção. Considerando, para isso, aquelas análises de rota que nós fizemos, devido aos acessos e saídas possíveis do empreendimento. Tal alocação ela é realizada para cada um dos horários de pico. Então, se nós vamos fazer pico manhã, almoço, e noite, para cada um desses picos nós fazemos a consideração da alocação, e bem como, enfim, a partir dos dados, utilizamos os dados a serem distribuídos no espaço, aqueles dados obtidos na geração de viagens. Vamos falar do exemplo que é um pouco mais fácil da gente conseguir visualizar. Então, o nosso estudo, nós fizemos 3 pontos de contagem. O ponto 1, o ponto 2 e o ponto 3. Nós fizemos as análises de rota, de acesso e de saída do empreendimento, tendo os pontos cardeais como referência, Então, a gente vai passar a olhar para essas interseções com essa ótica. Então, quais movimentos aqui que estão servindo de rota para acesso, quais movimentos esses da interseção que são rotas de acesso ao nosso empreendimento e de onde eles vêm, Quais rotas que são as referências? É norte, é oeste? Para cada um dos pontos, para o ponto 1, 2 e 3. É possível a gente fazer a análise. Eu vou focar aqui no ponto 1 para dar o nosso exemplo. Eu vou tentar desenvolver com vocês aqui, como se estivéssemos fazendo juntos, como que nós chegamos a esse resultado aqui. Nós apresentamos, a ideia de trazer as contagens e analisar as interseções como uma matriz. E aqui ela é muito útil na fase da alocação, essa consideração. Por quê? E voltamos a dizer, então, a alocação ela já ocorre depois de toda a divisão, a gente já tem as porcentagens de divisão espacial, temos as divisões horárias, então a gente vai focar agora nessas alocações nos horários de pico, ok? Esse exemplo aqui nós vamos fazer ali na continuidade dos dados, o pico da manhã. Mas, neste momento aqui, a gente consegue analisar, então, como eu estou falando de pico da manhã, independente, se é o pico da manhã ou da tarde, a gente vai fazer dentro daquele horário quais são as entradas e as saídas que as rotas mudam. Então, primeiro aqui nós estamos falando das entradas no ponto 1. Então, quais são as rotas de acesso ao empreendimento no ponto 1? Não tem nenhum movimento que seja de 1 para 1, não tem o retorno, então a gente colocou como xizinho, como um movimento que nem é existente. De 1 para 2, ou seja, conversão à esquerda, aqui também não existe, por isso xizinho. De 1 para 3,
ela existe. E aqui a gente já consegue observar, ó, que é um dos movimentos utilizados pela rota de acesso vinda do norte. Então, quem que a gente vai considerar aqui? As viagens vindas de norte, nós vamos considerar que se utilizam deste movimento para acessar o empreendimento quando a gente está analisando essa interseção. E os movimentos de 1 para 4, né, nem a rota de acesso, aqui seria a saída do empreendimento. Então, eles não são considerados, ok? Então, o X é para quando ele nem existe e o não é a ideia de quando não sofre com a geração de viagens de acesso do empreendimento, não é rota, ok? Fazemos o mesmo movimento, a mesma análise para cada um deles. Então, dos movimentos de acesso, a análise do acesso a partir dos movimentos com origem em 2. Aqui já fica um pouco mais fácil da gente observar como o empreendimento era para cá, então a gente já sabe que 2 não vai ter rota de acesso. Então aqui eu faço só a separação dos movimentos que nem existem e aqueles que existem, eles não fazem parte das rotas de acesso. Para o 3 é a mesma coisa. Então os movimentos para 3, os que existem não são rota de acesso. Já os de 4, nós temos o movimento de 4 para 1, não temos o movimento de 4 para 1, né? O movimento de 4 para 2, se nós observamos aqui, ele é rota de acesso, tanto das rotas de oeste, quanto das de norte após a realização do laço. Então, aqui nós vamos somar as viagens de norte e oeste, neste ponto 1. O ponto, né, então, de 4 para 3, nós não temos, né, não é acesso, não é rota de acesso para o empreendimento dentro das considerações anteriormente realizadas, e o 4 para 4 não existe, ok? Nesse contexto, lembra que nós vamos usar os dados da divisão espacial, depois a gente já fez a divisão horária, então eu já trago a estratificação dos dados. Então, qual que é a geração de transporte motorizado? Nesse caso aqui, eu adicionei a carga, porque a gente está falando do carregamento do sistema viário existente. Então, a gente traz os motorizados mais os veículos de carga. E aí, obtivemos, então, aqui esse valor que das 7 às 8 são 45 viagens de acesso. Lembra por que a gente separou acesso e saída? Porque agora vai diferenciar. Vocês vão ver a diferença expressiva que nós vamos ter nesse exemplo. E aí, aplicando as porcentagens, nós obtemos, então, o número de viagens de cada sentido. Então, 21 de leste, mas que as rotas de leste não incidem no ponto 1. De sul, também não incidem no ponto 1, mas seriam 8. De oeste, incidem aqui. Nós consideramos aqui, ó, quando tem oeste aqui, vão ser 10 viagens que vão ser inseridas. 10 veículos, né, no caso, perdão. E quando for de norte, que também temos aqui, são 6 viagens. Isso aplicado aqui, então quando nós temos o norte, lembra? Nós tínhamos aqui norte mais oeste, então era 10 mais 6 foram as 16, e aqui era norte, foram as 6 viagens. Assim nós obtemos, desses 45 veículos adicionados à rota de acesso, nós sabemos exatamente quantos vão estar em cada movimento. Nós fazemos, então, agora essa mesma análise para saídas. E aí, vejam, as rotas já são completamente diferentes. Então, nós fazemos aquela observação. Quais as rotas que vão acessar aqui? Primeira coisa que a gente já consegue saber antes, né, para não errar. Aqui nós temos a rota laranja e a rota azul, passando pelo ponto 1. Então, nós sabemos que aqui vai ter a influência das viagens vindas de norte e oeste, ok? E quais movimentos elas vão afetar? Nós fazemos assim como nós fizemos lá para os acessos. Então, os vindos de 1, nenhum vai ser afetado na saída. Os vindos de 2, que vão para 1, não existe. E os que vão de 2 para 4 vão ser as viagens vindas de oeste. De 3, com origem em 3 para 1, então vindo daqui de 3 para 1, que são os que seguem reto, vão ser tanto os de norte quanto os de oeste, porque os de oeste vão precisar realizar o laço de quadra, por isso que norte mais oeste. E os demais vindo de 4 não são rotas de acesso. A gente faz a mesma análise, então, só que olha aqui que engraçado. Das 7 às 8,
do nosso empreendimento, considerando as viagens motorizadas, a demanda é zero. Então, não será adicionado na saída nenhuma viagem àqueles movimentos. Por isso que é tão importante a gente fazer essa segregação das entradas e das saídas, porque as rotas, na hora da alocação das viagens, isso faz muita diferença, ok? E assim, nós obtemos, então, quantas viagens vão ser somadas, que aqui, no caso, é zero. Portanto, como que a gente finaliza isso? E aí, por isso que eu trago essa vantagem, né, da utilização da matriz. Nós conseguimos somar as duas, então, porque concorda que esse acesso e saída a gente está se referenciando ao mesmo horário, é das 7 às 8, apesar de as rotas serem diferentes, pode ser que a gente tivesse saídas, e aí eles tinham que ser somados na mesma matriz. Então, nós obtemos a matriz somada referente à adição do empreendimento. Então, essa aqui são as viagens adicionadas ao ponto 1 em função do empreendimento. E assim é a análise final que nós realizamos, é a adição daquelas viagens do empreendimento à matriz original obtida por meio da contagem, para aquela hora de pico. Então, foi isso que nós fizemos aqui. A matriz de origem somada, né? Cada um desses, então 1 para 1, a gente soma, 2 para 1, a gente soma. Cada um desses somado à geração do empreendimento, nós obtemos, então, como vai ser a matriz do empreendimento, do ponto P1, quando houver a implantação do empreendimento diante desses nossos estudos e das nossas estimativas de geração de viagens. Portanto, nós obtemos a matriz final do empreendimento dessa forma. E aí, a matriz já é uma forma muito visual da gente obter esses resultados. Porém, eu sempre tenho que ficar olhando para uma e olhando para outra, né? Então, como que é uma forma muito mais visual de nós representarmos? A gente consegue representar por diagrama, como nós já apresentamos, né, quando falamos das contagens. As contagens, tanto pela matriz quanto pelo diagrama. E da mesma forma, a gente consegue espalhar as viagens do empreendimento, dependendo da visibilidade que a gente quer dar aos dados. E também esse formato que é um que eu gosto bastante porque qualquer leigo consegue entender, é o número de viagens que existe lá no local, mais o número de viagens geradas pelo empreendimento. Então, fica muito evidente o impacto, né, a proporção que essa geração tem ali naquela interseção. Então, o que nós aprendemos aqui nesta aula? Falamos a respeito da alocação das viagens, né, tanto para as entradas e para as saídas, e fomos incisivos, né, na ideia de que por isso que a gente precisa separar, porque as rotas são diferentes. Fizemos a adição do empreendimento à matriz original, por meio das operações de matrizes, e também demonstramos a forma de apresentação dos dados por meio de diagrama da alocação. Muito obrigada!